Oi, gente, bom dia. Então, estou fazendo esse vídeo para agilizar um pouco esse trabalho de explicação para vocês das marcas de correção que eu estou usando nos textos, especialmente aqueles voltados para Enem, para vestibular, que vocês escrevem e que eu devolvo para vocês com algumas marcações, alguns comentários, né? Então, primeiro eu queria explicar por que eu uso essas marcas de correção e não simplesmente conserto o texto com uma caneta vermelha ou uma caneta de outra cor e devolvo o texto para vocês, né? Então, retomando um pouco o que eu acho que eu já falei em aula, mas para vocês terem acesso, caso vocês queiram ver de novo e entender o que eu estou dizendo, a gente tem basicamente, para texto, né, três tipos de correção, né? Que são o seguinte: primeiro, uma correção que eu vou chamar de correção resolutiva. Tá? O que seria uma correção resolutiva? Seria aquela em que o professor atua como uma espécie de revisor do texto do aluno, certo? Então, digamos que o aluno tenha colocado um ponto ou uma vírgula onde deveria haver um outro sinal de pontuação, tá? O que o professor ou a professora poderiam fazer? Resolver esse problema, tá? Então, digamos que o aluno tenha esquecido um ponto. O professor poderia ir lá e colocar o ponto para ele. Pega uma caneta de outra cor, coloca o ponto, e aí quando o aluno for ler o texto, ele vai falar, putz, ele colocou um ponto aqui, então isso significa que eu tinha esquecido de colocar o ponto, né? Por isso que essa correção vai ser chamada de correção resolutiva. Por que em geral, eu tendo a não usar essa correção? Porque ela, enfim, segundo alguns estudos e na própria prática de sala de aula em que eu usei essa correção em algumas ocasiões, se mostra muito pouco eficaz, né? Porque qual que é o meu principal objetivo com a correção? Que o aluno ou a aluna possam olhar para o próprio texto e entender onde está o problema, mas também refletir um pouco sobre ele, né? Como eu disse para vocês, eu chamo esse trabalho que eu faço em português com vocês não exatamente de gramática, mas de reflexão sobre a língua, para que vocês entendam como que estruturalmente a língua funciona, né? E como que vocês podem encontrar estratégias, desenvolver ferramentas para cada um por si mesmo, né? Superar esses obstáculos, né? Resolver esses problemas. Então, um outro tipo de correção, um segundo tipo de correção, que surge para a gente tentar resolver esse problema é o que eu vou chamar de correção indicativa, né? Na correção indicativa, eu como professor não vou resolver para vocês, como alunos, alunas, o problema. Eu vou só indicar onde ele está, tá? Então, por exemplo, tem um probleminha de ortografia ali. Eu só grifo a palavra. Ou então, um probleminha de sintaxe. Eu só grifo o trecho onde existe esse problema, né? Mas qual que é a dificuldade que vocês, como alunos, enfrentam quando esse tipo de correção é utilizado? Muitas vezes vocês olham para aqueles trechos grifados ou olham para aquela palavra grifada e não conseguem identificar de que ordem, de que classe é aquele problema que está sendo ali apontado pelo professor, tá? E aí, isso é praticamente tão inútil quanto a correção resolutiva, porque você efetivamente não aprende, não faz uma reflexão sobre a língua ou sobre aquele seu texto, que é escrito com a língua, né, da maneira que seria mais adequada para você conseguir evoluir naquele ponto, naquele assunto, né? Então, para tentar resolver um pouco esse problema, eu acabo usando um terceiro tipo de correção, tá? Que eu vou chamar de correção indicativo-classificatória. Essa correção indicativo-classificatória não apenas indica onde está o problema, né? Mas também classifica um pouquinho de que ordem é esse problema, tá? Então, trata-se de um problema de concordância, ou trata-se de um problema de ortografia, ou um problema de acentuação, ou de sintaxe. Eu vou grifar e vou colocar esse códigozinho para explicar qual é o problema, tá? Então, eu vou agora, para vocês, explicar código por código,
o que eles significam, e resolvi fazer isso num vídeo gravado, exatamente para que vocês, caso esqueçam, ou caso queiram de novo essa explicação, possam acessar aqui no YouTube e relembrar, tá? Então, primeiro, o código mais simples de todos é um Fzinho, um F minúsculo, tá? Esse Fzinho, ele significa problema de formatação, tá? Formatação. É um problema formal, né? Como o próprio nome diz, formatação tem a ver com forma, mas um problema formal de uma ordem não muito grave. Tem até um pouco a ver com a estética do texto. Deixa eu explicar. Por exemplo, se você vai começar os seus parágrafos e esquece de dar aquele espacinho tradicional de 2 dedos, né, no início de cada parágrafo, ou se você não tem uma boa separação de linhas, ou se você, por exemplo, escrevendo no computador, não justifica o texto, né? Você não coloca o texto até o final da linha, e fica aquela coisa acabando cada linha em um pedaço, né? Ou então, quando você vai colocar um título, por exemplo, e não centraliza esse título, né? São coisas que parecem bobagens, né? Mas que ajudam muito a estabelecer o contato, a interlocução entre o escritor, a escritora, né, e o leitor. Por exemplo, no caso eu, que estou não apenas lendo, mas avaliando esse texto, né? Então, tentem pensar o seguinte: tudo que vocês puderem fazer para facilitar esse contato, esse ato comunicativo, né, é útil. E você escrever com uma letra legível, você escrever com um respeito a essas convenções, né, formais, é muito importante, tá? Por isso que eu uso esse códigozinho aí de formatação. Tem algumas coisas até que influem, né, na própria compreensão do texto. Por exemplo, às vezes você vai usar uma palavra que você coloca com letra minúscula, mas ela é um nome próprio. E aí o leitor só vai entender que ela é um nome próprio se você colocar com letra maiúscula, certo? Então, nome próprio, letra maiúscula. Nome próprio, letra minúscula. Então, sei lá, começo de período, letra maiúscula, tá? Tem também que fazer isso, diferenciar maiúscula de minúscula, tá? E aí, quando vocês não fazem, eu grifo e coloco o problema de formatação, ok? Formatação foi isso. Agora vamos então para um outro problema também simples, que é um problema relacionado à acentuação. É simples. Quando você acentuou de maneira equivocada ou quando você não usou um acento que deveria usar numa certa palavra, eu vou marcar ali, eu vou grifar a palavra e vou colocar um pequeno A, que significa problema de acentuação, certo? E aí isso já nos leva a um problema seguinte, que é problema de ortografia, tá? Ortografia, como vocês sabem, é como, por exemplo, você grafa a palavra de uma maneira que não é de acordo com a norma padrão. Então, por exemplo, a palavra herói, né? Você escreve sem o H no começo. O que eu vou fazer na correção indicativa classificatória? Eu vou grifar essa palavra e vou colocar um O. Eu não vou colocar o H para consertar a palavra para você, eu vou apenas indicar com um O que ali tem um problema de ortografia, certo? Muito bem. Pontuação. Eu vou marcar com P, tá? Então, digamos que haja um lugar que você colocou um ponto onde deveria colocar uma vírgula, ou colocou uma vírgula onde deveria colocar um ponto, etc. Eu vou grifar aquele trecho e vou colocar um P, tá? O P significa problema de pontuação. Agora, o que você deve fazer para resolver esse problema, isso já fica a seu critério, tá? É exatamente tentando descobrir o que você deve fazer que você vai aprender um pouco mais rápido a superar esses obstáculos da escrita, ok? Muito bem, pontuação. Aí chegamos a um outro ponto, que é o quê? Concordância, tá? Então, se eu marcar para vocês conc, C-O-N-C, conc, significa problema de concordância. Eu não vou entrar aqui muito detalhadamente no mérito do que é uma concordância verbal e concordância nominal. Mas eu vou só lembrar vocês que precisa, grosso modo, concordar feminino com feminino,
masculino com masculino, singular com singular, plural com plural, tá? É claro que, por exemplo, se você coloca numa fala de um personagem, né, numa crônica, um diálogo, por exemplo, em que um cara diz assim, então nós foi à feira. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, a gente deve evitar totalmente encarar esse tipo de manifestação discursiva com o chamado preconceito linguístico. Isso é uma bobagem, tá? Porque quando alguém fala nós foi à feira, você evidentemente está entendendo o que a pessoa está querendo dizer, né? Essa pessoa está conseguindo comunicar um conteúdo. Então, a questão aí não é avaliar no sentido de fazer uma valoração positiva ou negativa, dizendo, aquela pessoa fala certo ou fala errado, escreve certo ou escreve errado, mas sim, como eu sempre digo, né, em escrever em determinados contextos, por exemplo, contextos mais formais como o texto escolar, pede, em geral, uma adequação à norma padrão. Então, por exemplo, você não poderia colocar num texto argumentativo, nós foi à feira. Deveria ser, por exemplo, nós fomos à feira, e assim por diante, né? Ou então, por exemplo, sei lá, estou com o meu celular aqui do lado, vou usar ele como exemplo, que é o que está na minha frente. Eu não posso dizer o celular é preta, eu tenho que dizer o celular é preto. O celular masculino, né? Preto masculino. Eu não posso dizer o celular são pretos. O celular singular é preto singular. Não dá para colocar o celular singular são pretos no plural, não vai fazer sentido, tá? Então isso é a concordância. Depois da concordância, a coisa vai começando a ficar um pouquinho mais complicada. Então, a gente vai chegar a um problema que eu vou chamar de C, de coesão. O que é coesão? Vamos pensar que um texto ele tem frases, palavras, né? Parágrafos, mas ele tem também a necessidade de ligar tudo isso entre si, né? Pensa no texto como se fosse, sei lá, um muro, uma construção com seus tijolos, né? Tem que haver alguma liga entre esses tijolos, né? Por exemplo, uma argamassa, um cimento, alguma coisa que faça com que isso se conecte, certo? Exatamente para isso a gente tem a coesão. Coesão é igual a conexão, tá? São exatamente os elos que o texto estabelece nas suas partes para poder fazer você, leitor ou leitora, criar sentido a partir da leitura daquele texto, certo? A coesão ela é conseguida pelo redator ou pela redatora de vários modos, tá? Mas um dos modos específicos, talvez o principal, seja pela utilização de um tipo de palavra que a gente vai chamar de conectivo, tá? Não à toa, ó, conexão, coesão, conectivo, tá? Que são palavras que vão dando a ligação entre as partes do texto e, inclusive, vão possibilitando a compreensão da lógica do texto, né? Então, quando eu digo, por exemplo, estava com sede, portanto, resolvi tomar água. Tá? Uma bobagem desse tipo. Esse portanto vai me dar uma ideia lógica de conclusão, né? Tem uma condição inicial que vai levar a uma outra. Tem até uma certa lógica de causa e consequência, certo? Esse, portanto, então, a gente vai chamar de conectivo, tá? E palavras como essas, como portanto, e mesmo outras que depois eu vou explicar mais detalhadamente para vocês, vão estabelecendo a coesão, a conexão das partes do texto, tá? Então, quando eu grifo uma parte, um trecho ou uma palavra e coloco um pequeno C, significa problema de coesão. Tem alguma coisa ali que tem a ver com coesão, com conectivo ou com a ligação daquela parte com as outras que você tem que resolver, tá? Isso nos leva a um outro estágio, que é um pouco mais complexo. É o estágio em que aparece a coerência, tá? Que eu vou marcar escrevendo coer. Coer, C-O-E-R, ok? Por que a coerência?
porque a coerência tem um pouco a ver mais com o significado, ou até mais que o significado, com o sentido do texto. Tá? Então, claro que coesão e coerência estão sempre juntas, né? Mas a coerência tem um pouco a ver com a parte semântica e não tanto com a parte formal, como aparece no quesito coesão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Você está escrevendo um texto essencialmente narrativo, por exemplo, você está contando uma história em que você está usando para a personagem todos os verbos no passado, por exemplo, né? João olhava o relógio à espera de sua namorada. Tornava-se cada vez mais ansioso, etc, etc. E aí, de repente, você começa a usar os verbos em outro modo ou em outro tempo verbal, mas sem que isso seja feito de propósito, sem que isso seja feito para criar um certo efeito de estranhamento no leitor, né? É por um descuido mesmo. Você começa a usar, de repente, os verbos no presente. Tá? Ana, namorada de João, chega, em vez de Ana, chegou. E aí, temos aí um problema de coerência, porque você vinha usando os verbos no passado, de repente começa a usar os verbos no presente. Ou então, você está fazendo uma certa construção em que uma certa construção que pede o verbo num certo tempo ou num certo modo, e você usa outro tempo ou outro modo. Isso vai acarretar num problema de coerência, certo? E tem uma outra questão também, que vai nos levar ao próximo código, que é o T, de terminologia. Terminologia tem a ver com a escolha dos termos, com a escolha das palavras, que são as palavras mais adequadas para determinado contexto. Então, digamos que você esteja, por exemplo, eu vou dizer isso porque é algo que aconteceu há alguns dias e daqui a pouco você vai ficar velho também, mas digamos que você esteja tratando de uma enfermeira que estivesse aplicando vacina nas pessoas. Né? Eu estou dizendo isso porque houve o caso de uma enfermeira que aplicou vacinas falsas nas pessoas lá e tudo mais. E aí você, por um acaso, você está escrevendo o seu texto e dá um branco. Esquece a palavra enfermeira. Né? De repente, putz, como é o nome mesmo daquela profissional que fica de branco e que aplica injeção nas pessoas, que tira a pressão, putz, não é médica, não é ajudante, como é o nome? Aí você esquece e na hora de escrever o texto você resolve dar uma adaptada, você faz uma gambiarra, aí você escreve assim, a aplicadora da injeção, tá? Não tem problema, é até melhor que você não tenha escrito, porque o leitor consegue meio que entender o que você está querendo dizer. Ele consegue manter o ato comunicativo vivo, né? Por outro lado, o leitor também percebe que aplicadora não é exatamente a palavra mais adequada para aquele contexto, né? Então, no caso, eu, como professor e corretor, também vou fazer o quê? Vou grifar a palavra aplicadora e vou colocar um T de terminologia, ou seja, você deveria escolher uma palavra mais precisa para esse contexto, por exemplo, enfermeira, tá? E vou colocar não só o T, mas também um coer. Por quê? Porque você escolher um termo mais adequado para certo contexto é também uma questão de coerência, tá? Porque o que vai determinar que campo de palavras você pode usar em determinado trecho do texto é exatamente o conjunto discursivo daquilo que você está querendo dizer, e que o leitor meio que vai montando como sentido na cabeça quando está fazendo o ato de leitura, certo? Então, a escolha da palavra mais adequada é também uma escolha que tem a ver com a coerência do texto, ok? Então, T, terminologia, sempre vem acompanhado do coer de coerência, ok? E aí chegamos, se não me engano, ao último ponto, que é o quê? O mais complexo de todos, que é um F maiúsculo, tá? Que é diferente do F minúsculo lá do começo, que eu vou chamar de formatação. Esse F maiúsculo, agora do final, eu vou chamar de formulação, tá? O que é formulação? Formulação, em geral, eu uso quando eu meio que não sei mais o que usar. Tipo, o trecho é muito
muito confuso, né? E aí, às vezes até uso em conjunto, assim, tipo C, coer, F, F grande, né, de formulação, e o trecho é tão confuso que você tem que reformular desde o começo aquele trecho, né? Ou então, quando o trecho é compreensível, mas estilisticamente ele poderia melhorar, né? A pontuação dá uma certa truncada no texto, você poderia às vezes mudar a ordem dos termos, ou fazer alguma coisa que estilisticamente tornasse o texto mais palatável, mais agradável de ler, e assim por diante, tá? Então, esse é o Fzão, o F de formulação. E, por fim, temos mais dois códigos que têm muito mais a ver com o conteúdo do texto do que propriamente com a forma, né? Um deles é um código que eu vou chamar de D minúsculo de dado, né? Que significa exatamente dado, que é quando você usa um dado equivocado no seu texto. Por exemplo, dizer que, sei lá, que a última eleição presidencial do Brasil, ó, lembrando que estamos aqui em 2021, aconteceu em 2016. Não, aconteceu em 2018, certo? Então eu vou grifar, colocar um Dzinho de dado. Ou então você usar um conceito erroneamente, vai me fazer grifar um trecho e colocar a palavra conceito. Então, por exemplo, ó, você está escrevendo um texto sobre vacina, aí você diz que a vacina injeta anticorpos de uma determinada doença no paciente. Isso é um erro conceitual, porque a vacina não injeta anticorpos, ela injeta, sei lá, pedaços do vírus ou substâncias que vão estimular a produção de anticorpos pelo seu corpo, tá? Então, dizer que injeta os anticorpos é um erro conceitual, tá? Então, eu vou grifar e vou colocar conceito. O que mais? Só esqueci de dois, que para fechar eu vou colocar aqui no final, que são eco e rep, de repetição. O que acontece é o seguinte, nos textos poéticos, a repetição é um valor muito importante, tá? A repetição estrutura o texto poético. Seja essa repetição uma repetição de ordem sonora, como na rima, né? Seja uma repetição que tem a ver com ritmo, enfim, a repetição sempre é importante. Mas na prosa, e especialmente em textos em prosa de caráter mais escolar, por exemplo, um texto dissertativo para vestibular ou para Enem, né? É importante que a gente tente evitar a repetição, tá? Porque ela causa um ruído na leitura. Ela tira o foco do leitor do sentido do texto, tá? Então, por exemplo, você escreve assim: a condição de manutenção da situação, bababá, babá, e começa a falar lá de um certo assunto. Isso eu vou chamar de eco. Por quê? Porque esse ão que está se repetindo incomoda, ele tira o foco do principal do texto, que é exatamente, digamos, o conteúdo que tem que ser passado da maneira mais eficaz, né, da maneira mais clara possível, certo? E aí, sobrou alguma coisa? Tem a repetição propriamente dita, né? Que é quando você repete palavras no texto. Então, você está escrevendo um texto sobre vacina, e aí em um paragrafinho de, sei lá, 3 linhas, você escreve a palavra vacina 4 vezes, né? Eu vou grifar e vou escrever REP, REP, de repetição. Tente evitar a repetição desse termo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum que eu estou esquecendo. Sim! Tadadã. O mais difícil de todos. Sim, lá vamos nós. Que é sintaxe. O que acontece? Quando tem um problema no texto e eu grifo um trecho e escrevo sint, aí ferrou, minha amiga. Pelo seguinte, sintaxe é um negócio que a gente tem na escola, geralmente de um jeito muito esquisito, e geralmente uma coisa que não seria tão complicada da gente entender acaba se tornando complicada por conta, enfim, de passar por abordagens muito diferentes ao longo da história da escola, especialmente no Brasil, né? Então, o que acontece? O que é sintaxe? Sintaxe basicamente é a maneira como você vai combinando
dentro de uma frase, de uma oração, de um período, os termos, certo? Então, por exemplo, quando eu digo João foi à feira, isso não é apenas uma frase, isso é um período, tá? Porque tem um verbo no meio e tudo mais. A gente até já falou sobre isso ou vai falar em breve, tá? Agora, se eu digo João foi à feira e comprou banana, eu tenho um período composto, né? Temos duas orações aí. João foi à feira e comprou banana, outra oração, tá? Aí quando eu digo que em João foi à feira, João é o sujeito e foi à feira é o predicado, eu também estou tratando da sintaxe. Sintaxe, portanto, é como que as palavras se combinam, se estruturam, né? Elas atuam nesse eixo combinatório, certo? Não as palavras que você escolhe, mas como as palavras que você já escolheu vão se combinar entre si, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes você tem problemas sintáticos quando escrevem períodos mais longos, por exemplo, né? E esses períodos não se fecham. É complicado de dizer isso sem passar por certas noções gramaticais que a gente vai acabar usando ao longo do nosso curso, tá? Mas que no momento a gente ainda não teve. O que eu posso tentar fazer é exemplificar. Então, por exemplo, eu digo assim: João pegou a sua garrafa. João pegou sua garrafa e, ao se preparar para beber o líquido, ao tomar fôlego, ao encher a barriga, ao preparar-se para sentir o gosto, e coloca um ponto. Significa o quê? Que eu produzi aí um período incompleto, um período que não se fecha, tá? Eu fui encavalando um monte de orações sem uma oração principal. Essas orações que eu vou até chamar de subordinadas, e mais para frente a gente vai ver isso, demandam uma oração principal que feche o período. Vocês viram até que eu li com uma certa musiquinha que não se completa, certo? Esse problema, que a princípio não é tão simples de entender, é o que eu chamaria de problema sintático. Tá? É um problema na combinação das frases, das orações, que às vezes formam um período que não se completa, e coisas do tipo. Tá? Isso tem a ver com sint, e vocês, um pouquinho mais para frente, ao longo do curso, vão entender do que eu estou falando. Tá bom? Então, desculpem por me alongar, temos quase meia hora de vídeo, mas exatamente por ser uma quantidade muito grande de coisas, eu resolvi fazer gravado, em vez de fazer nas aulas, repetindo isso exaustivamente, etc. Então, fico aberto para dúvidas e esclarecimentos. A gente, inclusive, vai vendo agora essas marcas de correção na prática do texto, tá? Conforme vocês forem vendo nos textos de vocês essas marcas aparecendo, vocês me perguntem o que elas significam, tá bom? Então é isso. Beijos a todos, até breve.